O presidente Jair Bolsonaro pediu que os governadores não fechem o comércio. Conta pra gente, Felipe. Paula, o presidente fez esse apelo aos governadores na live que ele faz todas as quintas-feiras nas redes sociais, né? Ele disse o seguinte, vou abrir aspas para o presidente aqui, o apelo que eu faço aos senhores governadores, senhores prefeitos, é acabaram as eleições agora, que tomem medidas que não prejudiquem o comércio, porque todo mundo já admite, a própria OMS, que a saúde e a economia têm de andar de mãos dadas. Não adianta começar a fechar tudo de novo. É quase impossível o governo socorrer novamente estados e municípios, porque nós nos endividamos demais. Isso ele fazendo uma referência ao auxílio emergencial e, claro, todo o dinheiro gasto com o pagamento do auxílio emergencial durante todos esses meses de pandemia. Durante a live, o presidente também comemorou a volta da cotação do dólar próxima aos R$5. Ele disse que o dólar que chegou a bater quase 5,75, 5,80, mas agora o dólar já está abaixando, chegando próximo aos R$5. Então, ele voltou a afirmar que a economia está indo bem, que a economia está voltando a se recuperar. E aí, Paula, se você me permite, eu vou fazer uma pergunta para o Marco Saravalli. Marco, bom dia. Eu queria saber o seguinte, a economia está, de verdade, voltando ao normal, está entrando nos trilhos aí, e o que poderia representar, de repente, uma volta a fechar os comércios? Que tipo de impacto isso poderia trazer, inclusive nas contas públicas e no comércio e em toda a economia como um todo? Bom, eu acho que a grande preocupação é principalmente para quem está no dia a dia, né, que a gente chama na barriga do balcão, né? Ou seja, que eu sempre falo assim, você está se preparando para um movimento, né? E fala assim, pô, realmente eu preciso retomar a abertura da minha loja, né? Recontratar pessoas. Então, assim, pô, quantas horas, quantas pessoas vão ser 8 horas, 12 horas de funcionamento? O importante, principalmente para quem está no comércio, é a previsibilidade, né? Então, a hora que você volta a ter uma imprevisibilidade, você traz possibilidade de desemprego novamente, isso é muito ruim, né? Que vai ter impactos, grandes impactos na economia, a gente espera que não, né? Porque a gente não espera que tenha nada radical, e também a população a gente consegue, de certa forma, substituir, né? A gente acha que já aprendeu muito sobre serviços, sobre consumo online, enfim, sobre todas essas pontas, né? Mas para o comerciante, né, para quem está ali no dia a dia, a ponta de serviços é muito impactada, né? Talvez não tanto para a economia, mas principalmente para a velocidade da recuperação da geração de emprego aqui no país, tá? Então, isso traz mais imprevisibilidade, traz mais incerteza para quem está gerando emprego, quer gerar emprego, tá? Então, é mais um ponto de cautela, né, para o investidor, mas para o investidor que está ali, o empreendedor, né, no dia a dia do negócio em si, tá? Mas não deve ter nenhuma leitura, por exemplo, de que a gente possa ter, por exemplo, revisões negativas do PIB nas próximas semanas, no Boletim Focus, ou pelos principais economistas. A gente não espera isso, tá? Mas, ao mesmo tempo, traz uma incerteza no curto prazo. Talvez esse tenha sido também um dos motivos, né? Tem uma soma de motivos, mas que a gente está vendo algumas ações também na Bolsa, mais ligadas aqui a consumo, a varejo, também apresentar um pouco mais de oscilação no curtíssimo prazo, né? Essa incerteza em relação à velocidade da reabertura, a consistência da reabertura, né? E os impactos dessa possível segunda onda, ainda trazem incerteza em relação aos resultados e essa recuperação que, sazonalmente, é um período muito forte, principalmente para o comércio, tá? Então, com certeza, é mais um ponto de interrogação, Felipe, para a recuperação da economia, principalmente para a ponta do consumo do varejo, para o comerciante, principalmente, que está no dia a dia, tá? Então, mais incerteza para quem quer gerar emprego aqui no país, né? E em relação ao dólar, legal. Marco, Pode falar, Felipe, fica à vontade. Eu ia só fazer a pergunta em relação ao dólar, né, que o presidente comentou que essa queda da moeda americana, na cotação da moeda americana nos últimos tempos, tem dado um ânimo aí para a economia. Eu só queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, né? O dólar mais baixo, ele acaba influenciando, ajudando alguns setores e, de repente, impactando negativamente alguns outros, principalmente importação, exportação no Brasil. Você acha que o dólar nesse patamar está ok, está
tá ajudando algumas empresas, Marco? Bom, acho que assim, o próprio Banco Central já deu uma sinalização ontem, hoje, né? E acho que também o mercado já está entendendo, né? As empresas, o mercado financeiro e o Banco Central já estão entendendo que esse patamar de R$ 5 é um patamar talvez mais saudável numa soma de fatores, né? No sentido assim, a gente tem menos pressão inflacionária, é um patamar bom para quem está exportando, para uma mineradora, para uma siderúrgica, enfim, para uma empresa que está exportando, né? E ao mesmo tempo ela traz menos pressão para a inflação e ela pode ajudar o país, a gente não ter que necessariamente subir os juros, como o Banco Central deixou essa incerteza agora nessa última reunião, nessa semana, tá? Então, talvez esse patamar de $5 talvez seja o patamar que agrade uma parcela maior da população. É muito difícil, né? Porque você ligar para um exportador, ele vai falar assim, Marco, para mim $1 bom é R$10, é R$7, é isso que ele quer, né? Ele tem pouca relação com o Brasil e está mais preocupado com a receita dele, né? Olhar por um importador, por exemplo, a gente sabe que o Brasil depende muito de importação, depende muito principalmente de manufatura, né, de componentes eletrônicos, muita coisa importada. Para esse cliente, né, para esse consumidor, a gente vai falar que o câmbio melhor seria R$3, né? Olhar para a inflação, né? Isso a gente também não tem um racional. Então, por exemplo, a inflação pode ser impactada, mas também a atividade pode ser impactada, né? Mas eu acho que esse patamar mais próximo de R$5 talvez esteja agradando mais, né? Ou seja, não desagrada tanto o exportador e agrada talvez o Banco Central, a ponta da inflação, né? E principalmente quem está na ponta da importação vai melhorando, né? Então, inclusive, hoje a gente vai falar um pouco aqui com o Will sobre investimento exterior, também vai ajudando também a nós repensarmos também nossos investimentos também no exterior com patamar de dólar um pouco mais para baixo, tá? Então, talvez esse patamar de R$5, até o Banco Central já falou, vamos talvez fazer novos contratos de swap, enfim, novas intervenções, mas acho que é um patamar que seja bom para mais gente. Mas câmbio é muito, muito difícil de agradar a todos. Acho que como qualquer atividade, mas câmbio principalmente, né?